Bendito, louvado seja São João no seu altar. Dizemos todos que viva São João na glória está. Dizemos todos que viva São João na glória está. Se ajoelhem pecadores aos pés de São João Batista. Ele é o mesmo Deus, Padrinho de Jesus Cristo. Ele é o mesmo Deus, Padrinho de Jesus Cristo. Se São João soubesse quando era o vosso dia, descia do céu à terra com prazer e alegria. Descia do céu à terra com prazer e alegria. Estamos na Vila Velha de Vinhais. Aqui, em 1612, os franceses erigiram uma pequena capela, hoje consagrada a São João Batista do Vinhais. No dia 20 de outubro, domingo, foi celebrada a primeira missa. Leopoldo Gil Dúcio Vaz, morador do Recanto dos Vinhais, sócio efetivo do Instituto Histórico Geográfico do Maranhão, se dedica à história da Vila Velha de Vinhais. A Vila Velha dos Vinhais é uma antiga aldeia de índios, provavelmente ocupada a partir do final dos anos 1500, 1580, 1590, por índios tupinambás, que se deslocaram, que vinham fugindo dos portugueses de Pernambuco. Quando os portugueses chegam a Pernambuco, eles se deslocam para a Ilha Encantada, se deslocam para o que viria a ser chamado Ipuaçu. As histórias da Igreja de São João Batista e da Vila Velha de Vinhais estão intimamente ligadas ao processo de colonização da grande ilha de Ipuaçu, onde foi fundada a cidade de São Luís. Depois da primeira tentativa de colonização do Maranhão, por João de Barros e Aires da Cunha, nós tivemos Luís de Melo e Silva, por volta de 1554, também fracassada. Devido à dificuldade de se entrar no Golfo Maranhense, os portugueses desistem da conquista do norte, se concentram mais ao sul, mais no Brasil. Corsários franceses visitavam a ilha de Ipuaçu e já negociavam com os índios. Nós tivemos referências de vários corsários, por exemplo, o capitão Riffaut, Monsieur Pinot, já estavam aqui, inclusive com feitorias, negociando com os índios. Charles de Vaux, um preposto de capitão Riffaut, é deixado na ilha quando esse retorna à França. 9 anos depois, consegue se passar à França, faz um relatório do que havia aqui, quando Daniel de Latouche faz a sua primeira visita ao Maranhão para verificar se as informações de Vaux eram verdadeiras. Então daí começa uma tentativa de colonização do Maranhão por parte dos franceses. A tarefa de Daniel de Latouche era fundar em terras maranhenses um núcleo de colonização francesa chamado de França Equinocial. As terras ocupadas pelos tupinambás, que os franceses vêm ocupar, era constituída de 27 aldeias distribuídas pela ilha de Ipuaçu e Icumã, atual Alcântara. Dessas 27 aldeias, havia uma aldeia principal e havia várias aldeias secundárias. Onde hoje é o Vinhais Velho, era a segunda aldeia em número de habitantes, acredite-se entre 500 e 600 habitantes, índios, 27, com 6 cabanas, onde as famílias moravam, se constituía a segunda importância da ilha. Próximo, onde se localizou o Forte de São Luís. O grosso dos franceses se estabeleceram aqui no Vinhais, na hoje Vila Velha do Vinhais. Era chamado de Ussaguaba. U, comer,
guaba, caranguejo, terra onde se comia caranguejo. Na expedição de Daniel de Latouche, veio o capuchinho francês Claude de Belleville, que escreveu importantes relatos sobre o Maranhão desse período. O saguaba, ou Eusop, como a Belleville a chama, a linguagem francesa, possuía 4 principais. Era uma das maiores aldeias da ilha. Pra você ter uma ideia, a aldeia principal tinha 5. As demais tinham 2, 3 ou menos 1, dependendo da quantidade de habitantes. Ainda reportando a Belleville, os moradores de Eusop tinham esperança que um dos pais aí se fixasse. Por isso, haviam edificado no meio da praça, localizado entre as cabanas, uma bonita capela com um altar bem arranjado. Então esse é o início da ocupação do Vinhais. Em 1615, os franceses são expulsos do Maranhão pelos portugueses, comandados por Jerônimo de Albuquerque. Extingue-se então o projeto da França Equinocial. Em 1616, o Saguaba recebe o nome de Aldeia da Doutrina. E por ser uma primeira missão dos jesuítas estabelecidos na terra, eles a colocam como sendo a missão que vai ser exemplo, que vai dar forma administrativa à ocupação do Maranhão e principalmente a catequese dos índios. Então ela muda de nome nesse momento. Ela passa a ser chamada de Aldeia da Doutrina. Será a aldeia modelo para a ocupação, principalmente a catequese religiosa. Em 1757, no dia 13 de abril, pelos termos das juntas das missões, a Aldeia da Doutrina passou para o domínio dos frades da Ordem de Santo Antônio e então se chamou Aldeia de São João dos Poções. 4 meses depois, em 1º de agosto, a Aldeia de São João dos Poções foi elevada à categoria de vila, com o nome de Vinhais, hoje conhecida como Vila Velha de Vinhais. A Vila Velha de Vinhais está relacionada a importantes eventos históricos de São Luís. Ana Jansen, conhecida também como Rainha do Maranhão, pelo seu poder político e econômico no século XIX, monopolizava a venda de água potável em São Luís. A água que abastecia a cidade era retirada dos poços de sua propriedade na Vila Velha de Vinhais. Catarina Rosa Ferreira de Jesus, Catarina Mina, que dá nome a esta rua no centro histórico de São Luís, foi uma escrava que conquistou grande fortuna e comprou sua alforria. Em 1886, Catarina Mina deixa em seu testamento a exigência para que seus herdeiros continuassem a fazer a festa de São Pedro em Vila Velha de Vinhais enquanto seus recursos permitissem. A partir da década de 1970, com a rápida expansão da cidade de São Luís, a área da Vila Velha de Vinhais é alcançada por novos bairros, dentre eles o Recanto dos Vinhais e o residencial Vinhais 3. Quando nós chegamos aqui, eu fui o terceiro a chegar. O vizinho aqui do lado foi o primeiro, não tinha nem luz, nem água. E ainda estavam reconstruindo as casas que tinham ficado 3 anos fechado. No entorno do recanto era mata fechada. Considerada até então zona rural de São Luís, a Vila Velha de Vinhais passa a sofrer várias transformações. Dona Mercedes Rodrigues Santos, uma das mais antigas moradoras da vila, relata a sua experiência como trabalhadora assalariada. Os mestres de obra falavam com a gente para quebrar pedra, para construir o conjunto, a gente ia. Era para fazer as casas, fazer os meio-fio, as calçadas. Quando estava pronto, a gente ia para a limpeza das casas. Na memória dos moradores da Vila Velha de Vinhais, a lembrança de um passado recente. Que aqui quase todo mundo tinha uma canoazinha pequena, entendeu? Aí a gente, quando queria ir para a cidade, pegava a canoa, pegava o remo, descia aqui, ia por maré, e aí vinha. Se andava aqui por terra, era pelo anil. A história da igreja de São João Batista de Vinhais, do ponto de vista físico e pastoral, é marcada por um eterno recomeçar. Na década de 1970, a igreja estava em ruínas e sem telhado, como mostra esta fotografia feita em 1973 de Olavo Pereira da Silva,
publicada no seu livro Arquitetura Luso-Brasileira no Maranhão. Roseli Dantas Brito Agostino, moradora do bairro residencial Vinhais 3 desde o final da década de 1980, descreve a igreja no período de sua chegada. A igreja era toda, o telhado todo quebrado. Os morcegos passeavam com a gente assim dentro da igreja. Era quando se chegava lá, não tinha que aguentar aquele cheiro das fezes do morcego. E o ponto deles era o altar. Era bem em cima do altar que eles faziam a morada dele em cima e caía tudo em cima do altar, né? No final da década de 1980, a abnegação de pessoas como Dona Roseli Agostino promove mais uma reconstrução da igreja. E aí surgiu também um grupo de pessoas que moravam aí no residencial. A força maior era da Vanginha. Aí o Mário Guídio veio. E a Vanginha, a responsabilidade maior que ela tinha, eu era de trazer o padre e ela era de convocar as pessoas para ir. Quando tinha 10 pessoas era muito. Dona Roseli relembra o esforço de seu grupo de voluntárias para a reedificação da igreja. Começaram a trabalhar, pedir nas portas. Elas saíam nas portas pedindo. Uma vez eu saí com elas pedindo, eu não sei pedir para ninguém. Eu ficava com vergonha da insistência, minha irmã é muito insistente nesse sentido. Ela ficava insistindo que até no dia que nesse dia que eu fui com elas, uma rua por aí, daqui dos recantos mesmo, aí o cara disse, olhe, eu sou evangélico, mas eu vou lhe dar porque a senhora me convenceu. E eu digo, meu Deus. Nesse período, a igreja da Vila Velha de Vinhais era subordinada à paróquia sediada no vizinho bairro da Coama. Frei Mário Guide acreditou na reconstrução da igreja de São João Batista, dedicando-se ao trabalho pastoral na vila. Bom, a gente foi acompanhando várias comunidades, entre as quais do Vinhais, né? Todo sábado. Sábado à tarde ia para lá. Dona Roseli, preocupada em resgatar as raízes da igreja local, promover a conversão e a experiência de vida eclesial, aproveitou a presença das Santas Missões Populares em São Luís, conseguindo trazer um padre à comunidade de São João Batista de Vinhais. Ninguém queria receber ele, porque do sul as pessoas tinham medo de não saber acertar a comida para ele. Mas eu fui à Igreja do Carmo, conversei com eles lá e eles me disseram, anotei tudo. E tinha um ponto que era fácil para mim, porque meu esposo era filho de italiano, né? E ele também era filho de italiano, comia massa. Aí facilitou. Ele disse, até, olha, a sua comida está parecida com a da minha mãe. Aí eu digo, olha, pois eu fico contente porque estou acertando, né? E o padre passou 3 dias. Aí a igreja encheu. A população que morava ali na vila começou a pedir ajuda para a reconstrução da igreja. A partir de 1985, essa última etapa de recuperação da igreja. O telhado já estava no chão, as paredes rachadas, algumas inclusive ruindo. Grande parte das paredes, principalmente da sacristia, do chão da igreja, que era pedra batida e coisa, já estavam sendo levados pelos moradores para construir novas casas, como baldrame. Então houve a intervenção, a partir de a constituição de uma comissão informal de moradores, tanto da vila quanto do Recanto dos Vinhais, para a reconstrução da igreja. A reconstrução nos 2 sentidos. Física, a recuperação física da igreja, e a reconstrução da igreja, ou seja, ter um pároco rezando missa, como havia antigamente. Padre Raimundo Gomes Meireles, pároco no período de 1997 a 2008, chanceler da Arquidiocese, sócio efetivo do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão, assumiu em 1997 a difícil tarefa de novamente reedificar o templo e suas atividades pastorais. As pessoas que ajudaram o templo, que ajudaram na construção do templo, elas se colocaram de prontidão. Então isso ajudou muito, porque eu pude fazer uma ponte entre aqueles que estavam na comunidade, que estavam um pouco assim distantes ou até mesmo indiferentes,
em relação àquelas pessoas que já frequentavam a comunidade. Então eu pude acompanhar alguns grupos e a motivar alguns grupos a ter uma participação mais efetiva. Hoje existem 10 grupos e pastorais na Igreja de São João Batista de Vinhais. Catequese, Novena Perpétua da Medalha Milagrosa, Legião de Maria, Pastoral do Dízimo, Pastoral da Família, Pastoral do Batismo, Apostolado da Oração, Grupo de Jovens, Grupo de Música, Grupo de Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão. Vinhais já foi sede da paróquia. Perdeu essa condição para a Igreja da Coama. Com a vinda do padre Meireles, se fixando aqui como pároco da igreja, ela voltou a ser paróquia. E com a construção da igreja do Coafuma, ela perdeu a condição de paróquia, o que é lamentável. E em 1997 nós sabemos que houve uma mudança de titular e da sede para o Coafuma, mas isso foi apenas uma mudança administrativa, que inclusive ela pode ser revista, ela pode ser analisada à luz da necessidade pastoral. A paróquia de São João Batista é a mais antiga de São Luís. Como o padre Meirelles disse, que ela está adormecida, não está extinta, né? Sob o ponto de vista de recuperação arquitetônica de uma obra preservada, ela foi respeitada. Inclusive com a consultoria de uma engenheira especializada em recuperação de patrimônio histórico, que é moradora do Recanto dos Vinhais. O último recurso público que se teve foi nos anos 1870, quando houve uma subvenção de uma loteria para ajudar o bispado à reconstrução da igreja. O que consta oficialmente, hoje, inclusive em documentos do Estado e do próprio IPAM, o Instituto de Patrimônio Nacional, de que houve ajuda do governo do Estado para a reconstrução da igreja. Isso não é verdade. Inclusive os moradores já protestaram, a Cúria Metropolitana já protestou junto ao Estado, querendo saber onde foi parar esse recurso, porque na igreja não foi. A reconstrução da igreja que está se dando a partir de 1985 é com recurso única e exclusivamente dos moradores do entorno da Vila Velha do Vinhais. Rifas, livros de ouro, festas para a recuperação física da igreja. A restauração da igreja, feita com os recursos da própria comunidade, tomou por base a antiga ruína de pedra e cal, reconstruída no século XIX. O templo reedificado pode ser descrito da seguinte maneira: fachada simétrica retangular, porta central formando com as janelas em plano superior eixos de simetria. A porta e as janelas possuem vãos em arco abatido. O frontão é triangular em linhas curvas. 2 corruchéus ladeiam o frontão. O frontão é encimado por uma cruz. No centro do frontão